mais um vídeo que vamos continuar conversando sobre os resultados que as empresas do nosso interesse estão apresentando por conta do fechamento do ano de 2024. Dessa vez nós vamos falar da Klabin e da Irani, setor de celulose, e também vamos conversar sobre o nosso Ibovespa, a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 8 de março de 2025, e agora são aproximadamente 20 para as 11 da manhã. E ontem o Ibovespa deu uma bela disparada. Nós também vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido para essa elevação do Ibovespa. E o que se viu ontem foi isso aqui, ó, o Ibovespa, nesta vela em verde aqui. Veja que ela deu uma bela estourada, fazendo com que o índice chegasse a 125.034 pontos, indo na direção desta linha verde que está aqui, que é a média móvel dos últimos 30 dias, esta média móvel. Então ele está indo lá para cima, ele veio descer embaixo, foi lá para cima, e normalmente quando toca ali tem duas expectativas, que ele possa ultrapassar, sinalizando que ele talvez continue andando nessa direção, que a gente está indo aqui para cima, mas também pode ser que ele toque e retorne e acabe voltando. Ou seja, é esta a tendência desses indicadores do gráfico, esses marcadores em vela, é que sempre eles acabem tocando a linha verde e ou retornando ou tocando a linha verde, como é o caso aqui, ó, e ascendendo. Então ele sempre vai, ele desce, depois ele vai e toca, sempre fazendo essa oscilação em torno da linha verde, e dessa vez está tocando. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. A Bloomberg Linha trouxe uma explicação para isso. Então, além do Ibovespa, que sobe no cenário macro de commodities, também o dólar avançou a R$ 5,79, e o Ibovespa fechou aqui, ó, como eu disse, 125.035 pontos. Aqui deste lado, ele mostra como é que foram as demais bolsas do mundo. Aqui no Ibovespa, subiu 1,36%, o dólar 0,57%, Dow Jones 0,52%, S&P 500 subiu 0,55% e Nasdaq 0,7%. Então, veja que as principais bolsas do mundo aí, mais ou menos andaram na linha de cima, só que o Ibovespa andou bem mais do que elas. E na interpretação aqui da Bloomberg é que houve uma ajuda no cenário macroeconômico e também ações ligadas a commodities com grande peso na carteira. Então aqui ele vai falar, por exemplo, da Petrobras, que avançou 1,08%, a Vale, que teve um avanço de 0,46% e assim por diante. Do ponto de vista econômico, olha só isso aqui que interessante, o PIB veio abaixo do esperado pelo mercado. Houve um avanço de 0,2% da economia brasileira no quarto trimestre, então está falando aqui do fechamento do ano passado, abaixo do 0,4% que eles estavam esperando. Curioso isso, porque se tinha até o próprio governo tinha uma expectativa bem positiva em relação a esse avanço do PIB. E olha só como é que é a coisa, no acumulado de 2024, o avanço do PIB aqui é de 3,4%, frente ao ano de 2023, e eles estão esperando aqui 4%. Então, mesmo assim, isso aí como um aspecto, vamos dizer assim, negativo, ainda assim a bolsa deu uma estourada porque puxado pelos índices de commodities, segundo essa interpretação da Bloomberg Linha. Indo agora aqui para o assunto principal, vou falar da Irani, a partir de celulose, fazer um paralelo de Irani e a Klabin. Mas aqui o que interessa nessa demonstração, que está no formato FRS, está lá na página, ou a partir da página 57, onde a gente começa a ver os dados apresentados dentro do balanço patrimonial. Veja que está muito pequenininho aqui, eu vou dar uma aumentada só para a gente entender melhor o que tem aqui e que eu acabei marcando. Nesta parte aqui nós temos o total de ativos, e veja que eu estou olhando o total de ativos, mais ou menos aqui traçando um paralelo, fazendo uma comparação do fechamento de 2023 com o fechamento de 2024, e que sai aqui de 3,4, quase 3,5 bilhões, para 3,6 bilhões, um crescimento nos ativos totais de 4,43%. Enquanto que o patrimônio líquido, ele sai aqui de 1,2, quase 1,3 trilhão, para 1,3, quase 1,4 trilhão, subindo 6,79%. A receita da Klabin, ela sai de 1,5, quase 1,6 em 2023, para mais de 1,6 bilhão, subindo 2,08%. Enquanto que o lucro líquido, olha só que interessante, ele decai aqui de 383 milhões para 304 milhões, uma queda de 20,58%. E a partir desses dados nós podemos então fazer um estudo ajustado aqui para a Klabin. Veja que no início de 2024 nós imaginávamos uma receita de 1,6 bilhão. E quando chegou aqui no terceiro trimestre, a gente já imaginava 1,55 bilhão. No entanto, fecha aqui a 1,6, como nós vimos agora há pouco. No lucro líquido, nós imaginávamos 403 milhões. Quando chegou no terceiro trimestre, nós já pensávamos em 161 milhões e acabou fechando, como nós vimos agora há pouco, em 304 milhões. Melhor do que nós imaginávamos, mas bem aqui do que a gente viu que poderia ser lá no início do ano. Também imaginávamos proventos na ordem de 85 centavos, quando chegou ali no final do ano, acabou aqui por pagar 52 centavos.
E isso tudo nos permite até projetar a Klabin para o ano de 2025 com base no juro real da nossa economia. Ela podendo chegar numa receita aqui no final de 2025 de 1,7, quase 1,8 bilhão, 328 milhões de lucro líquido, podendo vir a pagar aqui 57 centavos de dividendos. Veja que o valor patrimonial por ação, ou seja, sempre que dividimos o lucro líquido pelo número de ações, esse valor patrimonial por ação ele chega aqui a R$ 5,55. E o preço da ação, fechamento de ontem, R$ 7,68, indicando aqui o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 1,38. Quando está nesse patamar aí, a gente, ou seja, entre 1 e 2 esse valor, a gente diz que é uma ação que não está nem cara nem barata. E, por outro lado, aqui o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, 5,77, ou seja, em função do lucro líquido, você compra 7,68 e recebe, tem a chance de receber aí em torno de 5 anos e 9 meses. O preço teto que nós trabalhamos, quando olhamos a projeção, R$ 9,46. Se olharmos para o passado, R$ 8,14, porque a gente espera receber pelo menos 6% de proventos, sendo que o dividend yield, ou seja, quanto paga, se pagar esses 57 centavos sobre o preço da ação, então você teria aqui um dividend yield de 7,39%, o que é acima dos 6% que nós procuramos. E também está abaixo dos dois preços tetos, por conseguinte, a gente até conclui, né, que essa é uma ação que pode estar se oferecendo. E vamos, portanto, fazer um raciocínio análogo para a Klabin. Então, para facilitar aqui, né, já vou direto onde interessa, que é na página 36. Vamos buscar da mesma forma uma variação aqui do ativo da Klabin, que sai de 55,4 bilhão para 59,3, com um crescimento de 7,14%. Já com relação ao patrimônio líquido, aqui tem um detalhe. Ele estava no final de 2023 em 13,7 bilhões e fechou em 8,6 bilhões e teve um decréscimo de 37,10%. E o que é que de fato influenciou aí? Foram dois aspectos relevantes aqui, pelo menos. As reservas de lucros, que diminuíram de 5,6 bilhões para 4,2, então usou para alguma questão, normalmente para pagar alguma dívida, alguma coisa, teria que olhar esta nota explicativa que está aqui. Ó. Eu não vou olhar, vou deixar para você, né? Tá aqui dentro desse documento, aqui vai explicar direitinho, senão fica muito longo o vídeo. E também foi afetado aqui pelos ajustes da avaliação patrimonial, que estava positivo em 1,4 bilhão e ficou negativo. Então, a distância entre esses dois itens aí ultrapassa 5 bilhões, por isso que sai aqui de 13,7 bilhões de patrimônio líquido para 8,6. Com relação à receita líquida, ela sai de um pouco mais de 18 bilhões para 19,6 bilhões. No entanto, olha só que interessante, embora ela tenha crescido quase 9%, o lucro líquido do exercício, então veja, aqui estão as razões, né, porque você acaba reduzindo as reservas de lucro, mas sai aqui de 2,8 bilhões para apenas 2 bilhões, um pouquinho mais de 2 bilhões, um decréscimo de 28,11%, e claro, evidentemente que quando olha para isso o mercado não gosta. De toda sorte, no início do ano de 2024, nós tínhamos uma expectativa aqui de aproximadamente 19 bilhões do lucro líquido, depois no terceiro trimestre um pouco mais, 19,17 bilhões, e acabou aqui fechando em 19,6. Eu falei lucro líquido, mas não, é na receita líquida, tá? Ou seja, pelo menos em termos de receita, acabou surpreendendo em cima do que nós tínhamos imaginado para a Klabin. Já com relação aí sim ao lucro líquido, nós imaginávamos 2,9, quase 3 bilhões de lucro líquido. Depois, aqui ó, no fechamento do terceiro trimestre, estava em um pouco mais de 2 bilhões e acabou fechando aqui também um pouco mais de 2 bilhões, conforme a gente havia imaginado. Com o decorrer da carruagem, a gente imaginava aqui 23 centavos de proventos, depois decaímos nessa ideia, mas acabou pagando aqui 27 centavos a Klabin. E também foi um dos aspectos aqui que interferiu lá naquelas reduções lá nas reservas de lucro. E da mesma forma, podemos fazer uma estimativa aqui para Klabin com base no juro real da nossa economia, podendo chegar a sua receita no final de 2025 a 21,1 bilhões, talvez aqui um lucro líquido de 2,2, podendo pagar 29 centavos conforme vai andar o ano de 2025. No mesmo raciocínio, a gente viu o patrimônio líquido, o número de ações, o valor patrimonial por ação da Klabin é de R$ 1,40. Mas ele caiu muito também, né? Você vê que eu caí de 13 para 8, então a gente vê que no passado isso estava aqui ó, em R$ 2,44, agora ficou em R$ 1,40, consequentemente, né, que o valor patrimonial por ação, sendo que a ação fechou no dia de ontem a R$ 3,98, portanto aqui ó, o PVPA ficou em 2,85, enquanto acima de 2, pelo menos para os padrões aqui do canal, a gente costuma, exceto para empresas do ramo de seguros, aquelas que são derivadas de bancos, que a gente olha de um jeito diferente, mas aqui a gente já começa a entender que talvez a ação não esteja dentro de um patamar de uma ação que não é nem cara nem barata.
o PL aqui, para receber de volta em 11 anos e 2 meses aproximadamente, se confirmado este lucro líquido. O preço teto que nós trabalhamos, quando olhamos para o futuro, para a nossa projeção, R$ 4,92, pelo menos a ação do ponto de vista do preço está se oferecendo, e o dividend yield aqui, se pagar este provento que nós estamos imaginando, ele ficaria aqui em 7,42%. E olhando de uma forma bem sucinta sobre os dois casos, aparentemente são duas ações que estão de fato aí se oferecendo. Você precisa olhar com mais profundidade antes de poder ingressar numa ação como Klabin e Irani. Esses não são setores cíclicos, até ao contrário, são setores bem consistentes. O setor de celulose tem uma forma de se comportar ao longo do tempo, e aí, claro, resta você verificar, comparando todos esses detalhes que eu vi. É importante também olhar aquelas notas explicativas, tanto para uma empresa quanto para outra, para ver os principais impactos no decorrer do ano. Essas empresas elas ficam muito dependentes da variação do dólar. Claro que os resultados finais muito provavelmente foram afetados por isso, no ponto positivo do ano passado, mas aqui você pode, concluindo o que eu estava dizendo antes, você pode agora pegar aqueles números que eu dei, colocar eles lado a lado e verificar se alguma delas cabe na sua intenção de colocar na sua carteira. Lembrando que elas estão muito dentro de uma proximidade, a Klabin um pouco maior, até porque tanto uma quanto outra, elas, acima de tudo, elas precisam pagar os seus controladores. Então isso torna essas empresas atrativas do ponto de vista de colocar numa carteira para receber dividendos. Com relação à nossa bolsa de valores, você viu aí os aspectos que a levaram para cima. Nós vamos observar durante a semana se isso é algo consistente ou se foi só algo localizado, sendo que ela pode ser empurrada um pouquinho mais para baixo. Se for esse segundo caso, então nós voltamos a fazer novas aquisições no mercado. Tentamos na sexta, não conseguimos porque ela realmente deu esse salto. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.